Boa noite, professora. Eu sou Pedro Campos, do segundo ano A, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os fungos. E para nós falarmos sobre os fungos, primeiro nós temos que saber o que é um fungo. Os fungos são seres unicelulares ou pluricelulares. Eles são eucariontes, também são heterótrofos e podem ser tanto aeróbicos quanto anaeróbicos. E os fungos, como eu disse, são divididos em duas possibilidades. Eles podem ser unicelulares, que é o exemplo, como está na foto, das leveduras. Então, as leveduras são uma forma de crescimento de fungos unicelulares que ocorre principalmente nos ascomicetos, seguidos pelos basidiomicetos e zigomicetos. Esses micro-organismos são economicamente importantes, pois realizam fermentação alcoólica, obtendo como subproduto o dióxido de carbono, o CO2, e o etanol, amplamente utilizado na indústria alimentícia e na indústria energética de biocombustíveis. Algumas leveduras podem ser patogênicas ao ser humano, provocando candidíase, como nós chamamos de sapinho, e criptococose. E as formas de fungo mais estruturada, mais complexa, são os fungos pluricelulares. Quando nós falamos de fungos pluricelulares, nós temos que saber que esses fungos são filamentosos. O que é isso? Como o nome já diz, o fungo é formado por filamentos. E a biologia diz que esses filamentos são chamados de hifas. E as hifas, como vai ver no próximo slide, são, como eu disse, filamentos. E quando nós vemos um conjunto de hifas, nós chamamos isso de micélio. E o micélio ele pode ser formado por hifas tanto vegetativas, que são responsáveis pela nutrição do fungo, quanto hifas reprodutoras, que são responsáveis pela formação dos esporos, que eu já vou falar o que significa. Aí, aqui nesse slide, nós vemos a estrutura do cogumelo, que é um fungo pluricelular. Na parte de cima, aqui, nós temos o corpo de frutificação, que é formado por um micélio subterrâneo. Também temos aqui embaixo as hifas, que como você pode ver, realmente são filamentos, e o conjunto dessas hifas, que é o micélio. Agora nós temos que falar sobre uma coisa muito importante, que é a reprodução dos fungos e a liberação dos esporos. E antes de falar de reprodução, nós temos que saber o que são esporos. Então, os esporos são células que, por mitose, originam novos indivíduos. Os esporos consistem em um método bastante eficaz de propagação, pois podem ser carregados pelo vento, água e animais, a grandes distâncias. Quando eles caem em local propício, com água e nutrientes, desenvolvem-se. Essa facilidade de propagação ajuda a explicar a ampla distribuição de muitas espécies. Certo. Então, agora já falando sobre o segundo tópico, a reprodução assexuada. Ela pode ocorrer de muitas formas. Uma forma comum de reprodução apresentada por organismos unicelulares, como as leveduras, é o brotamento. E o que é isso? No processo de brotamento, ocorre o crescimento de um broto a partir da célula-mãe. É isso que ocorre. Leveduras também podem reproduzir-se por divisão celular simples. Então, professora, um exemplo muito comum no nosso cotidiano de reprodução assexuada dos fungos são os mofos ou os bolores, que são a mesma coisa. Eles produzem esses esporos assexuadamente, o que origina novos fungos. Agora, eu vou falar sobre a reprodução sexuada, que é dividida em três possibilidades. A primeira possibilidade da reprodução sexuada é a plasmogamia. Nessa etapa, ocorre a fusão do citoplasma de dois micélios. Como em muitas espécies, os núcleos não se fundem imediatamente. Os dois núcleos, haploides, permanecem aos pares na célula. Esse micélio é denominado dicariótico. Com o passar do tempo, esses núcleos passam a dividir-se sem que haja fusão.
Aí também temos a possibilidade de cariogamia. Essa fase pode demorar horas e até mesmo anos. Aqui ocorre a fusão dos núcleos haploides, o que forma diploides. No ciclo de vida dos fungos, apenas o zigoto é uma fase diploide. E também a meiose, que essa etapa é de extrema importância, pois restabelece a forma haploide e origina esporos com maior variabilidade genética. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.